Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Crescendo em Sabedoria e Fé, parte 5. Eu queria lembrar para você que nenhum ser humano pode controlar a língua. Então, eu pergunto, por que se preocupar em tentar? Porque mesmo que não tenhamos êxito absoluto no controle da língua nesta vida, nós podemos, pelo menos, aprender o suficiente para reduzir o dano que ela pode causar. Não combate o fogo da língua pela nossa própria força. O Espírito Santo nos dará um poder crescente para monitorarmos e controlarmos o que dizemos. Como cristãos, não somos perfeitos, mas nunca deveríamos parar de crescer. Deus trabalha para mudarmos de dentro para fora. E à medida que o Espírito Santo purifica os nossos corações, ele também nos dá autocontrole para que falemos palavras que agradem a Deus. Abençoar ou amaldiçoar? Esta é a questão que Tiago levanta sobre as nossas palavras. É importante lembrar a origem da intriga. O sentido da palavra intriga é usado na Bíblia com referência ao próprio diabo. Seu nome verdadeiro é caluniador. De fato, caluniador é usado 34 vezes nas Escrituras, como um título para Satanás, e uma vez referindo-se a Judas, aquele que traiu Jesus. Jesus ensinou que o diabo é um mentiroso, o pai da mentira. Maldosamente, quando participamos de uma intriga ou calúnia, estamos agindo como o diabo, o acusador dos irmãos, e o nosso adversário que anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para que possa tragar. Mas que nós venhamos sempre bendizer a Deus e ao homem, com o fruto dos nossos lábios. Depois nós vamos ver no capítulo 3 que Tiago volta a falar em sabedoria. Ele começa a detalhar o contraste entre dois tipos de sabedoria. A sabedoria que é do alto e aquela que não é do alto. A sabedoria espiritual possui 8 componentes. Ela é pura. A verdadeira sabedoria é livre de toda motivação dissimulada e de todo egoísmo. Ela é pacífica. A verdadeira sabedoria produz a paz nos relacionamentos, seja com outra pessoa, seja com Deus. A sabedoria é indulgente. A verdadeira sabedoria é pronta a perdoar e estende a benignidade e a consideração a todos. A sabedoria é tratável. A verdadeira sabedoria é marcada pela prontidão em ouvir e pelo senso de conhecimento da forma apropriada de agir. A sabedoria é cheia de misericórdia, ou seja, ela esforça-se para ajudar os outros. A sabedoria é cheia de bons frutos. A verdadeira sabedoria dá bons frutos de toda espécie de ação e assistência prática. A verdadeira sabedoria é imparcial, ou seja, não oscila ou vacila em indecisão, nem demonstra favoritismo ao lidar com a verdade e ao manter os seus padrões. A sabedoria é sem fingimento, ou seja, ela não lida com engano, pretensão ou egoísmo. Então, repita assim comigo: Senhor, concede-me que eu nunca venha a manter uma opinião tão elevada sobre a minha própria saúde espiritual, que isso venha me impedir de realizar obras cheias da tua graça e temor. Depois nós podemos analisar o capítulo 4 de Tiago, onde ele faz uma alternância. Previamente, ele escreveu sobre a conduta desordenada, a inveja e toda espécie de coisas ruins. Então, ele interrompe o seu oposto, a paz e a pacificação. Agora, Tiago se volta contra a contenda, a discussão e o conflito. Ele pergunta corajosamente:
sobre a origem dessas terríveis ações e a sua resposta para a sua própria questão nos ensinará muito sobre o problema da contenda e a solução de Deus para o problema. A primeira palavra de Tiago para nós é a palavra grega usada no sentido literal de um conflito armado e no sentido figurado de uma contenda, conflito ou disputa. Evidentemente, a arma mordaz, a língua, está fazendo seus estragos entre os cristãos, a quem Tiago escreve a sua carta. Esse quadro de guerra sugere um contínuo estado de hostilidade. Depois, o Tiago fala mais sobre o mesmo assunto: batalhas, rixas e disputas. O quadro é específico de explosões de hostilidade e antagonismo. Depois ele fala que nos vossos membros guerreiam, ou seja, Tiago começa a apontar as causas das guerras e das contendas. Ele diz que o problema é interno, é no interior do coração que o egoísmo deseja cumprir cada prazer pessoal e cada paixão venenosa. Temos também a concupiscência, que é o desejo ou ânsia por alguma coisa. E porque a concupiscência não traz paz interior, ela resulta em agitação e descontentamento, que então acabam atingindo os outros. Temos também o homicídio. A ânsia pelo prazer e a inabilidade para conquistá-lo leva o homem a atos vergonhosos, até mesmo o assassinato ou o ódio, e ainda atitudes assassinas. Tem a cobiça. É fácil ver como desejos irreprimidos e incontroláveis podem levar a violências extremas e até mesmo ao homicídio. Em seguida, Tiago fala sobre a oração. Primeiro, ele vem com uma advertência e instrução, ou seja, há uma maneira certa e outra errada de orar. A maneira errada de orar é não orar até o fim. Que nunca sejamos culpados pela negligência na oração. Se tivermos que errar, que erremos por causa de muita oração e não por causa de pouca ou de nenhuma oração. Outra forma errada de orar é pedir por coisas erradas. Tiago diz que nós não devemos pedir por coisas para esbanjá-las em nossos próprios prazeres, para desperdiçá-las com a nossa concupiscência. Então, existe a possibilidade de se orar com motivações erradas. Examine as suas motivações e o seu coração quando você trouxer os seus pedidos diante de Deus. E esteja disposto a reconhecer as suas motivações pecaminosas e ajustá-las para que tomem a forma boa, agradável e perfeita da vontade de Deus, com aquilo que ele nos diz em sua palavra, que o agrada e que é correto diante dos seus olhos. Orar é o começo da solução do problema da contenda. Como uma mulher, um homem, segundo o coração de Deus, eu tenho a certeza que você desejará, de fato, vigiar aquilo que fala, lançar fora toda amargura e toda ira, cingir-se de um coração de oração, cingir-se de um espírito manso e tranquilo. E depois, ainda no capítulo 4, Tiago fala daqueles que são espiritualmente infiéis a Deus, aqueles que fazem do prazer a autoridade máxima em sua vida. Contudo, nós precisamos tomar cuidado com cada tentação e com os prazeres mundanos. Não dá para agradar os dois lados. A amizade do mundo significa hostilidade contra Deus. Isto é um fato.
Manter a amizade do mundo é manter boas relações com pessoas, com forças e com coisas que são, no mínimo, indiferentes para com Deus. Isso para não dizer abertamente hostis para com Ele e, portanto, inimigas de Deus. Deus anseia ver o Espírito Santo evidenciado em nossas vidas. Aqueles que estão humildemente buscando viver totalmente para Deus receberão a sua graciosa ajuda necessária para capacitá-los a fazê-lo. Em outras palavras, Deus abençoa o humilde de coração e favorece aquele que se humilha sob a sua contínua graça. Ao mesmo tempo, Deus se opõe ao orgulhoso, colocando-se contra ele. Deus resiste aos soberbos. Quando voltamos nossos olhos para Jesus, não estaremos mais interessados nas coisas pequenas e sem valor que o mundo nos oferece. Quando voltarmos os nossos olhos para Jesus, nós seremos consumidos com Ele, pela luz da sua glória e graça, em vez de sermos consumidos por elas, ou seja, pelas coisas obscuras deste mundo. Quando voltarmos os nossos olhos para Jesus, as pequenas coisas cessarão de ter importância para nós, pois então seremos completamente envolvidos por Ele, o nosso precioso Salvador. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente aqui diante do Senhor, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, para que possamos ter um controle sobre a nossa língua, sobre os nossos atos, para que nós possamos a cada dia fazer aquilo que apenas agrada ao Senhor, que venhamos vigiar, não permitindo que qualquer raiz de amargura, ódio, permaneça no nosso coração, mas que nós venhamos ter um espírito manso e tranquilo, que venhamos abençoar os nossos adversários, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E nesse dia de hoje nós já agradecemos, porque sabemos, Pai, que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E queremos entregar ao Senhor aqui a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence, crendo e confiando na bênção, na vitória, na resposta e no milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.